Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 10. Um sapo em um poço. Depois do conflito que tive com Luan, perdi o interesse em continuar a faculdade naquele dia. Eu não estava satisfeito em apenas fazer isso com Luan. Esse rancor de um ano não pode ser lavado com apenas isso. Mas eu sabia que teria minha chance em breve, e eu poderia deduzir pela cara de ódio que aquele nobre vampiro estava a fazer. Ele nem estava tentando esconder seu ódio por mim e, honestamente, eu não entendia por que ele me odiava tanto. Afinal, eu só bati no cachorro dele, certo? Vampiros nobres parecem ser seres com egos do tamanho do mundo. Duvido que ele ficaria furioso com isso, certo? Antes de voltar para casa eu esperei propositalmente pelo nobre vampiro em um lugar aberto e escuro. Eu sei que vampiros não podem andar na luz do sol, mas se ele estava na faculdade naquela época, então ele deve ter meios de andar enquanto o sol está brilhando no céu, certo? Ele pode ter algum carro que não deixe entrar a luz do sol, ou pode usar aquelas roupas que cobrem todo o corpo. Esperei alguns minutos, mas quando percebi que ele não viria, perdi o interesse. Antes de sair do lugar onde estava, usei minha visão de vampiro para olhar ao redor, e não vi nenhuma alma de vampiro, só vi humanos por vários quilômetros. Percebendo que estava tudo bem, voltei para casa. Seu tolo. O que você estava pensando se exibindo no meio de toda a universidade? Cornélio Funar gritou com raiva ao bater na mesa do escritório em que estava. Por causa de sua força sobrenatural, a mesa que ele bateu tinha a marca de sua mão esculpida na madeira. Alguns segundos antes de bater na mesa, ele conseguiu recuperar o controle suficiente para não destruir sua mesa novamente. Cornélio estava atuando como treinador nesta faculdade. Apesar de ser treinador, ele não ensinava nada aos alunos. Ele era apenas responsável por gerenciar o time de basquete, mas isso estava apenas no papel. A realidade era que ele não estava fazendo nada, estava abusando de seu charme vampírico para ficar nessa escola na tentativa de conquistar o coração de Ruby, uma das 4 flores do mundo dos vampiros. Luan neste momento estava muito assustado. Ele pode agir como um rei na faculdade, mas ele sabe que na frente do vampiro que lhe deu seus presentes, ele não era nada mais do que um escravo. Luan sabe que vampiros nobres são seres arrogantes. Acham que o mundo gira em torno deles e têm egos do tamanho de um planeta, mas esse ego é frágil como vidro. Pelo menos é o que Luan pensa dos vampiros nobres. Afinal, ele só esteve em contato com um único vampiro nobre desde que se tornou um recém-nascido. Luan olha para seu mestre, Cornélio Funar, herdeiro da casa Funar, um vampiro mimado que se acha o centro do mundo. Luan ainda se lembra do dia em que estava em uma cama de hospital e um jovem que parecia um príncipe de conto de fadas apareceu para ajudá-lo. Ele se sentiu escolhido para ser o cavaleiro daquele príncipe, mas a realidade foi muito mais difícil do que ele imaginava. Este príncipe não era nada mais do que um vampiro mimado, mas ao ajudá-lo a sair daquela condição deplorável, ele ainda sente gratidão ao seu mestre. Você não tem nada a dizer? Cornélio gritou com raiva. Luan ficou calado. Ele sabe que não importa o que diga, vai sofrer o castigo de qualquer jeito. Depois de sofrer com isso por um ano, ele já está acostumado. Tortura é algo muito leve quando você se acostuma. Enquanto meu mestre não estiver tocando minha família, para mim, um pouco de tortura não é nada. TSK Cornélio ignora Luan e começa a morder os dedos enquanto começa a pensar. Esse era um hábito que ele tinha desde criança. Alguns minutos depois, Cornélio pensou em algo, olhou para Luan. Vou guardar seu castigo para depois, mas primeiro, temos que matar aquele recém-nascido. Cornélio mudou de mira, pensou que se matasse Victor estaria livre para cortejar Violette. Agora que ele sabia que Violette estava nesta cidade, ele pensou nisso como uma oportunidade. Luan arregalou os olhos. Por quê? Porque devemos matá-lo. Ele gaguejou. Apesar de ser vampiro há mais de um ano, Luan ainda não havia matado uma alma. Afinal sempre bebia o sangue de seu mestre. Você está me questionando? Se eu disser para fazer alguma coisa, você faz. Não esqueça sua posição aqui. Cornélio falou com um rosto distorcido. Sim, mestre. Luan gaguejou. Cornélio assentiu com satisfação. Ele se senta na cadeira e começa a se irritar quando pensa que um recém-nascido roubou uma das flores do mundo dos vampiros. Violette sempre foi objeto de desejo de todos os jovens vampiros nobres. Uma bela vampira com uma das linhagens mais raras do mundo dos vampiros. Ele não podia aceitar que um recém-nascido humilde tivesse decidido roubar seu bem mais precioso. Espere, sua pequena escrava.
Vou fazer comida de cachorro para você, Cornelio falou em um tom vicioso. 3 de fevereiro. Serei honesto, não esperava que Violette fizesse um porão enorme na minha casa. Quero dizer, moro em uma casa americana normal, e também tenho um porão pequeno, mas o que estou vendo agora é apenas besteira. Meu antigo porão normal que você pode ver em muitas casas americanas agora parece uma caverna que tem muitos túneis e salas, no que ela transformou esse porão. Isso parece uma base subterrânea que saiu de algum filme. Não me diga que ela instalou uma inteligência artificial chamada Blue Queen também. Uma pergunta melhor, como ela fez isso tão rápido? Tudo bem fazer um porão desse tamanho aqui em casa? Sim, por quê, não? Violette me perguntou, curiosa. Ela estava vestindo roupas casuais desta vez, um simples moletom branco e shorts jeans pretos. Ela também estava usando sapatos esportivos roxos com o símbolo de uma famosa marca esportiva. Fiquei um pouco surpresa com as roupas que ela escolheu. Pensei que ela só tinha roupas de cor preta ou algo assim, ou roupas de cosplay. Bem, ela está linda com essas roupas, e não estou reclamando. Vendo-me observá-la, ela exibe um pequeno sorriso satisfeito. Quero dizer, minha casa não vai cair ou algo com um buraco desse tamanho? Não tenho muito conhecimento em física, mas acho que se eu criar um buraco tão grande embaixo da casa, a casa não vai cair? Acho que é assim que funciona. Ah, não se preocupe com isso. Violette bate palmas de leve, e logo sinto alguém se aproximando. Eu uso minha visão de vampiro e vejo que essa pessoa é humana. As características de um vampiro são muito fáceis de identificar, mas sempre uso minha visão vampírica para ter certeza. Afinal, alguns humanos parecem vampiros quando são afligidos por algum tipo de doença, como a que eu tive. Essa mulher era humana, mas ela parecia um pouco diferente dos humanos normais que eu já vi. Eu podia ver seu coração brilhando como se me convidasse para me alimentar dela, mas a aura azul que cercava a mulher e o coração que ela parecia brilhar mais do que um humano comum que eu vi me disse que ela não era um humano normal. Apareceu uma mulher com feições ocidentais. Ela tinha cabelos pretos curtos e olhos dourados. Estava vestindo uma roupa casual composta por uma camisa branca com uma foto de praia estampada no peito, shorts jeans simples e um par básico de sandálias. Ela parecia um pouco baixinha, acho que era 155 cm. Ou 160 centímetros. Ela parecia um pouco mais baixa que Kaguya. Querida, conheça a Juni, e Juni conheça meu marido, Victor, disse Violette enquanto abraçava meus braços possessivamente. Ela disse enquanto fazia um gesto de V com os dedos. Então ela disse, você pode parar de me olhar com esses olhos vermelhos? Estou me sentindo um pouco ameaçada. Ela falou com um sorriso feliz no rosto. Por seu tom de voz animado e expressão que parecia que ela estava se divertindo, eu honestamente não acreditava que ela se sentisse ameaçada. Fecho os olhos por um momento, e logo minha visão volta ao normal. Olho para ela com meus olhos azul safira. Digo, desculpe por isso, é um mau hábito meu, eu disse. Não se preocupe, ela disse enquanto sorria. Lady Violette, fiz meu trabalho e quero meu pagamento. Você pode depositar na minha conta com o mesmo valor de sempre. Eu sei, $1 milhão, certo? Violette falou casualmente. Eu quase engasguei quando ouvi a quantidade de dinheiro. Quanto dinheiro minha esposa tem para jogar em torno de $1 milhão como se fosse uma nota de dólar? Sim, de fato, Juni falou balançando a cabeça. Ela faz alguns gestos com as mãos, e logo o porão começou a mudar. Cerâmica branca começou a crescer no chão e vários caixões de madeira começaram a ser criados em os quartos. As paredes começaram a ficar mais brancas e pude ver que os tijolos começaram a ser criados. E como um truque de mágica, o porão que antes parecia uma caverna agora parece o interior de uma mansão que foi pintada em um tema preto e branco. Com meu conhecimento atual, apenas um grupo de seres poderia fazer o que esta mulher fez. Bruxa Juni exibe um pequeno sorriso satisfeito. Mas logo esse sorriso muda para um sorriso feliz e alegre. De fato, Juni é uma bruxa que contratei quando cheguei aos EUA. Como você pode ver, ela tem mais habilidades úteis únicas. Violette falou com um sorriso elegante. Se você tem um pedido que não pode ser legalmente feito, pode pedir para Juni. Ela vai cobrar caro, mas, como você é meu marido, ela vai dar um desconto, né? Violette falou com um sorriso elegante enquanto olhava para Juni, que tinha seu sorriso levemente contraído. Claro,
Lady Violette, disse June. Olhei para Violette, e pude deduzir um pouco do que ela estava pensando. Essa princesa estava pensando como é útil ter uma pessoa que pode literalmente criar uma estrutura com um gesto de mão. Acho que ela planeja manter June por perto, por um breve momento. Quase senti pena de June, mas foi só por um momento. Afinal, mal conheço June o suficiente para sentir alguma simpatia por ela. Violette parece ter uma longa história com essa bruxa. Por que você criou esse porão? Eu ia perguntar a Violette por que ela criou esse porão subterrâneo, mas quando me lembro de todos os criados que ela tinha, fiquei em silêncio. Não importa, Violette fez beicinho. Acho que ela queria me explicar em detalhes por que ela criou este porão. Eu sorri um pouco e começo a acariciar sua cabeça. Por um momento, sinto o corpo de Violette tremer como se ela tivesse levado um choque elétrico ou algo assim. Enquanto acariciava a cabeça de Violette, olhei para o porão recém-construído. Claro, tudo isso é muito útil, já que, se os subordinados de Violette viverem aqui, eles serão bastante úteis no futuro. Mas como diabos eu vou explicar isso para meus pais? Eu decidi que vou manter isso escondido deles. Eles podem ser estranhos e ignorar minha mudança física. Eles podem ser estranhos o suficiente a aceitar Violette como minha esposa facilmente. Mas isso aqui... Este é outro nível de besteira que eu teria que inventar para convencer meus pais. De repente, lembrando-me dos planos que eu tinha para ganhar dinheiro enquanto caminhava pela faculdade, olhei para June. Apenas me chame de June. Ela disse sorrindo. Preciso de uma identidade falsa, uma conta bancária falsa, de preferência uma conta bancária de paraíso fiscal. Também preciso de um SSN falso. Você pode providenciar isso para mim? June me olhou confusa. Mas logo ela respondeu com um sorriso profissional. Isso é fácil. June pega um telefone e digita alguns números. Então ela começa a falar com alguém. Alguns minutos depois ela olha para mim. Qual nome falso você quer? Nome James Bongkong, James Smith. Por um momento, quase nomeei um agente famoso do cinema. Achei que seria legal. Mas quando comecei a roubar no futuro, isso poderia me trazer alguns problemas. Direitos autorais. Acredite, questões de direitos autorais são muito irritantes. Roubar é muito mais fácil do que resolver questões de direitos autorais. Ela assentiu, alguns minutos se passaram, novamente, e eu podia sentir a respiração de Violette começar a ficar mais irregular. Ela estava olhando para mim com olhos vermelhos brilhantes. Ela parecia que ia pular em cima de mim a qualquer momento. Por um momento, olhei para minha mão. Eu tenho uma mão de Deus? Por que ela está reagindo assim só por mim acariciando sua cabeça? Enquanto olhava para minha mão como se fosse a mão direita de Midas. June acabou de falar ao telefone, e logo ela convoca 2 documentos. O primeiro documento é uma carteira de identidade falsa que tem meu SSN falso, e o outro é minha conta bancária. Olho o documento da conta bancária e vejo o documento é de uma conta bancária em um país livre de impostos. As maravilhas de um paraíso fiscal. Você é muito eficiente. Todas as bruxas são assim? Eu perguntei, genuinamente surpreso. Esta informação vai custar um pouco mais. Você realmente quer saber? June falou enquanto seus olhos dourados brilhavam um pouco. Se isso fosse um anime, tenho certeza que seus olhos se transformariam no cifrão agora. Esqueça o que eu disse, eu respondo. TSK, muito ruim. Ela fez beicinho. Ela é muito gananciosa, hein? Bem, pelo menos ela é honesta. Violette de repente, olha para June com seus olhos vermelhos sangue. Vai embora, ela falou quando os dentes começaram a se transformar em dentes afiados que poderiam rasgar carne facilmente. June sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao olhar nos olhos de Violette. Tosse. Lembrei-me que tinha que alimentar meu gato no Havaí. E disse. Senhor marido, em breve estarei de volta para recolher o dinheiro pelos meus serviços, viu? June faz alguns gestos com as mãos e, de repente, um círculo mágico aparece no chão e ela desaparece. Quando June sai, de repente sinto uma explosão de sede de sangue vindo de Violette. Abro um pequeno sorriso e também deixo meu desejo sair. Eu queria o sangue dela. Vamos nos divertir, querida. Violette falou com um sorriso enorme que mostrava todos os dentes. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 11. Obsessão. E a empregada perfeita. Violette de repente pula em cima de mim. Eu rapidamente a peguei em meus braços. Ela envolve suas pernas em volta da minha cintura, e eu a seguro pela bunda macia.
Eu olho um pouco para cima e olho em seus olhos vermelhos sangue. Querida. 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 Ela parecia estar enlouquecendo. Ela tinha um sorriso enorme no rosto. A pele em suas bochechas estava um pouco vermelha e ela estava respirando de forma irregular enquanto me abraçava. Sentindo a sede de sangue que emana do corpo de Violette, eu também começo a afrouxar as algemas que me mantêm sob controle. Meus dentes começam a se mover e um sorriso predatório aparece no meu rosto. Vendo meu sorriso e percebendo que eu estava aceitando seus avanços, o sorriso de Violette cresce de forma irregular. Lentamente seus dentes começam a se transformar em presas afiadas, mas ela não me ataca de imediato. Ela começa a me cheirar, e respira de forma irregular como se estivesse sem fôlego. Ela aproxima o rosto do meu pescoço, começa a lamber meu pescoço com a língua e, quando meu pescoço está molhado o suficiente, ela abre a boca e depois me morde. Hugo. Sinto o meu sangue sendo drenado. Também sinto uma onda antinatural de prazer entrar no meu corpo. Essa sensação era muito viciante. Empurro Violette contra a parede. Ouço o som da parede se quebrando, mas não me importo. Também abro a boca e logo mordo o pescoço dela também. Ah! Ela para de chupar meu sangue e geme sensualmente enquanto restos do meu sangue que ela chupou e não teve tempo de engolir começam a cair de suas presas afiadas. Sinto minha camisa sendo manchada com sangue, mas não me importo. Sinto algo acordar e foi como um vampiro que não consegue ver a luz do sol abrindo a tampa de seu caixão. Também parece que ele estava se esfregando no caixão de Violette, querendo acordá-la de seu sono para eles se divertirem esta noite. Maravilhoso. Violette começa a lamber meu pescoço novamente, enquanto seu caixão começa a tremer quando o vampiro acorda. Infelizmente, não pude sentir diretamente o negócio real, mas esse é um problema que pode ser resolvido facilmente. Quando ia arrancar a roupa com o braço direito, senti um cheiro horrível vindo de uma área perto da minha casa. Era como se alguém estivesse abrindo o esgoto da minha rua. Violette parece sentir o cheiro também, e vejo que toda a sede de sangue e sua excitação se desvaneceram e foram substituídas por aborrecimento. Eu fico irritado também. Isso seria um eufemismo para dizer o quão chateado eu estava. Minha sensação agora era como se eu estivesse prestes a comer uma refeição deliciosa com minha esposa, mas de repente o esgoto da rua quebrou e o lugar onde estávamos comendo fedia com um odor terrível. Paro de sugar seu sangue e olho para cima usando minha visão de vampiro. Vejo duas silhuetas a uma distância considerável da minha casa. Vejo dois homens juntos. Ambos eram humanos, mas assim como Juni, eles tinham uma aura cobrindo-os como se estivesse protegendo-os. Mas, ao contrário de Juni, cuja aura era azul, as auras desses indivíduos eram douradas, e eu estava sentindo um cheiro horrível vindo delas. Ouvindo o ranger dos dentes de alguém, olho para Violette e vejo que ela tem uma expressão bastante surpreendente em seu rosto. Seu rosto estava distorcido de raiva. Ela estava completamente chateada. Aqueles filhos da puta. Eles só tinham que vir interromper meu momento com meu marido, esses filhos da puta. Eles simplesmente não podem sentar na igreja deles e ficar quietos enquanto brincam com as crianças que tanto amam. Aqueles cachorros sarnentos. De merda. Eu apenas abri meus olhos surpresa quando vi o rosto de Violette se distorcer em várias expressões de desgosto e raiva enquanto ela falava palavras que deixariam os marinheiros mais experientes orgulhosos. Aproximo meu rosto do pescoço de Violette e começo a lamber o sangue de seu pescoço. Ao me sentir lamber seu pescoço, ela para de insultar as pessoas que suponho serem da Inquisição e geme um pouco. Ah! Sinto seu olhar no meu pescoço e ela logo começa a me lamber também. Enquanto eu a lambia eu disse: acalme-se, e pense com clareza. Eu sinceramente duvido que esses agentes estejam aqui procurando por nós. Ah! Ela geme novamente, desta vez um pouco mais alto, e enquanto respira um pouco mais forte, ela diz: os agentes da Inquisição. Hugo. Ela morde o lábio um pouco e envolve suas pernas mais apertadas em volta da minha cintura. Começo a acariciar levemente sua bunda enquanto lambo seu pescoço e sopro um pouco em seus ouvidos. Espere. Ah! Eu não consigo formar uma linha coerente de pensamento enquanto eu sinto que líquidos começaram a vazar de seu caixão sagrado, e molhei o short que ela estava vestindo. Querida, Hugo, espere. Ela falou a última palavra em um tom forte. Paro minhas carícias e olho para o seu rosto que estava uma bagunça corada, sua respiração estava irregular, e ela me olhava com desejo queimando em seus olhos. Você está mais calmo? Falei enquanto tentava ignorar meus impulsos. Sim.
Ela respondeu enquanto tentava recuperar o fôlego. Ela me empurra para longe dela e bate palmas em um gesto de me decepcione. Eu aceno com a cabeça e deixo ir. Então eu também me afasto dela e olho para os visitantes. Tosse. Tosse. Ela tossiu algumas vezes e logo voltou a ter um ar nobre. Aquele olhar seria mais convincente se seu short não estivesse molhado e seu rosto não estivesse uma bagunça acorada. O que eu estava realmente falando? Ela perguntou em voz alta com um rosto confuso. Eu não posso deixar de rir um pouco quando vejo a cara que ela estava fazendo. O que? Ela disse olhando para mim enquanto fazia beicinho. Eu estava pensando em como minha esposa é adorável ouvindo o que eu disse. Pude ver sua pele pálida começando a ficar com um vermelho saudável. Ela fez um som de e virou o rosto enquanto ela tinha um sorriso feliz. Ela é tão adorável, meu Deus, como pode existir uma criatura tão adorável? Antes de minha esposa e eu caímos em nosso mundo rosa novamente, eu disse, a Inquisição? Ela me olha confusa, a Inquisição? E eles? Eu apenas olho para ela com um rosto sem expressão, não me diga que ela já esqueceu. Eu olho para cima e vejo que eles estão andando como se estivessem procurando algo. Um deles também está segurando algo em suas mãos, que eu não sei o que é. Pelo menos eles pararam de feder um pouco. Oh, esses bastardos, hein? Ela falou quando cheirou o ar e sentiu o fedor. Seu rosto fez uma careta de desgosto, e então continuou. Os agentes da Inquisição provavelmente estão patrulhando. Eles têm um dispositivo capaz de rastrear vampiros. Este dispositivo é inútil quando estão caçando vampiros nobres, mas para caçar vampiros comuns sem suporte, este dispositivo é muito útil. Por que este dispositivo é inútil para os nobres? Eu perguntei, curioso. Vampiros nobres são os únicos vampiros que podem pagar bruxas para fazer contramedidas para este tipo de tecnologia. Ela falou, e então continuou. Claro que existem exceções. Existem vampiros comuns que foram transformados e têm muita riqueza acumulada. Afinal, aqui são os Estados Unidos, o país do capitalismo. Existem vários vampiros plebeus com muito dinheiro aqui. Esses agentes que estão patrulhando devem ser recrutas, pois um agente experiente tem seus próprios meios de investigar a presença de um vampiro na região. Só por curiosidade, quanto custa essa contramedida? Eu perguntei, curioso. Dependendo da bruxa que você contatar, o valor pode chegar a 5 bilhões de dólares. Abro os olhos em choque. Isso não é muito inflado. Isso é o que acontece quando um produto é monopolizado. As bruxas são as únicas que têm essa tecnologia, elas podem colocar o preço que quiserem. Por isso os vampiros nobres sempre investem em manter relações amistosas com as bruxas. Violette disse enquanto caminhava para um dos quartos, vou trocar de roupa. Ela ajeita o cabelo que estava bagunçado, e então começou a tirar o moletom que estava vestindo e estava apenas de sutiã preto. Depois disso ela começou a tirar o short jeans que estava vestindo e ficou apenas com a calcinha preta. Decidi segui-la até o quarto, é claro. Quando vou em direção ao quarto, Kaguya aparece da minha sombra e segura meus ombros com a mão. O que você está fazendo, Kaguya? Eu não pude deixar de perguntar em um tom neutro. Lord Victor, por favor, não seja um degenerado agora. Você tem toda a eternidade para se deliciar com as luxúrias um do outro. Você tem todo o tempo do mundo para praticar o ato de reprodução. Você pode até decidir fazer 11 bebês no futuro. Competir na Copa do Mundo, mas agora não é hora para isso. Sinto meus olhos tremerem um pouco quando ouço as palavras de Kaguya. Essa mulher não pode falar melhor. E por que diabos ela acha que eu faria 11 bebês só para jogar na Copa do Mundo? Os vampiros não deveriam ser difíceis de engravidar ou algo assim. Por favor, junte-se a mim, Lord Victor, disse Kaguya enquanto apontava para a sala ao lado de Violette. Eu penso por alguns segundos sobre a minha decisão. Eu sei que Kaguya não vai me impedir de entrar no quarto de Violette. Eu também sei que se eu entrar no quarto de Violette agora, e eu vir minha esposa como ela veio ao mundo, eu vou ficar excitado novamente e começar a provocar minha esposa. Por um lado, eu quero entrar no quarto da minha esposa agora, mas esse fedor horrível que parece o fedor de um esgoto me abaixa o ânimo. TSK, primeiro vamos resolver esse pequeno problema. Não posso estar com tesão agora. Decido seguir a sugestão de Kaguya e caminho em direção ao quarto ao lado de Violette. Entro no quarto e vejo que há uma muda de roupa nova na cama. Lord Victor, você quer ajuda para se trocar? Kaguya perguntou enquanto gesticulava com a mão. Ela estava olhando para mim com um rosto sem expressão.
Mas eu podia ver seus olhos brilhando. Juro que a vi fazendo uma expressão de por favor, aceite, sou uma empregada de confiança. Vou ser sincero, fiquei um pouco curioso como ela ia trocar de roupa então, como um bom aventureiro, eu disse, claro, me ajude a trocar de roupa. Quando eu disse essas palavras, os olhos de Kaguya mudaram para vermelho sangue, e eu pude ver seus olhos se iluminarem como se ela estivesse animada. Então ela exibiu um pequeno sorriso satisfeito. Como esperado de Lord Victor, Lady Violet escolheu um bom marido antes que eu possa entender alguma coisa. Ela desapareceu nas sombras e passou pelo meu corpo. Percebi que as roupas que estavam na cama sumiram e, sem que eu entendesse nada do que aconteceu, Kaguya estava parada na minha frente novamente segurando as roupas que eu estava vestindo. As roupas que eu estava usando estavam até dobradas. Tudo aconteceu tão rápido que eu mal conseguia entender o que aconteceu. Olho para o meu peito e percebo que já estava vestida. Isto é impressionante. Comento surpreso. Eu estava falando sobre a velocidade dela, e como ela trocou minhas roupas sem que eu sentisse seu toque no meu corpo. Ela leva a mão ao peito como um gesto de respeito e fala com um rosto sem expressão, mas posso dizer que ela estava orgulhosa. Eu sou a empregada mais forte e perfeita, claro, isso seria um resultado natural. E, eu mostro um pequeno sorriso, de alguma forma eu acho adorável, eu me aproximo dela e começo a acariciar sua cabeça. Ela levanta um pouco o rosto inexpressivo e olha para mim, pude ver seus olhos se iluminarem um pouco, ela parecia animada. Senhor Victor, por favor, mantenha suas mãos longe das empregadas. Em apenas um dia, você já está traindo sua esposa. Meu sorriso ameaça quebrar quando ouço o que Kaguya diz, não é dever da empregada servir ao seu mestre. Falei com um pequeno sorriso. Então, você está abusando de sua autoridade. Ela falou com o mesmo rosto inexpressivo. Entendo, como é a ordem do mestre, não posso fazer nada. Afinal, as ordens do mestre são absolutas e, como sou uma donzela perfeita e a mais velha de minhas irmãs, devo ser eu a me sacrificar para que você não impõe suas mãos sobre as moças mais jovens. Ela falava como se estivesse fazendo um grande sacrifício. Esta empregada, ela leu um monte de livros eróticos. Eu paro de acariciar sua cabeça e puxo suas bochechas rechonchudas. Lord Victor, eu não sou masoquista, eu não gosto de dor, por favor, pare. Pare com suas ilusões, empregada. Soltei sua bochecha, quando ela baixou a cabeça e tocou suas bochechas que eu puxei, acariciei levemente sua cabeça e disse, bom trabalho Kaguya, eu disse com gratidão, eu realmente gostei da personalidade dessa empregada. Eu sinto Kaguya tremer um pouco quando eu disse essas palavras, acho que ela não gostou do que eu disse. Olho para baixo, mas só vejo o cabelo preto de Kaguya. Parei de acariciar Kaguya e saí do quarto, enquanto caminho em direção às escadas que levam à minha casa. Resolvi esperar Violet no andar de cima. Afinal, acabei de ouvir as vozes dos meus pais, acho que eles voltaram para casa. Quando Victor saiu da sala, Violet, que estava vestindo uma roupa diferente, apareceu na sala, em que Victor estava e olhou para Kaguya, que estava com uma expressão chocada. Kaguya, Violet fala. Kaguya acorda do estupor e assume uma expressão vazia. Sim, Lady Violet? Os olhos de Violet mudaram para vermelho sangue e ela falou em um tom sem emoção. Ele é meu. Ele é só meu. Ela falou em um tom obsessivo. Eu sei, Lady Violet, só fiquei surpreso, não vai acontecer de novo. Bons olhos de Violet voltam à sua cor normal e ela sorri satisfeita. Violet se vira e começa a caminhar em direção às escadas. Lady Violet, Kaguya chama. Violet, para de andar. O que você pretende fazer sobre Lady Saza e Lady Ruby? Violet ouviu Kaguya dizer. O corpo de Violet começa a tremer, ela cerra os punhos com força e o ar ao redor de Violet começa a esquentar. Se um humano normal visse o rosto de Violet neste momento, eles simplesmente fugiriam com medo. Seu rosto estava distorcido de raiva, seus olhos brilhavam com um brilho perigoso e todos os seus dentes afiados estavam aparecendo. Ela não parecia uma nobre, ela parecia um monstro que era odioso o suficiente para queimar o mundo. Percebendo que Violet estava perdendo o controle novamente, Kaguya pega uma pequena bola verde do bolso e a quebra, então ela fala em tom neutro, Junho. Eu sei. June, que estava de biquíni verde, aparece em um círculo mágico e, com um estalar de dedos, isolou todo o porão que criou com uma barreira de isolamento acústico.
Ela se certificou de que nenhum som pudesse ser ouvido do lado de fora da porta ou na superfície. Ela também reforça as paredes com seu poder mágico. Incapaz de aguentar a sensação que estava segurando, Violet dá um soco na parede. Essas cadelas. Boom! A parede se quebra na forma de uma teia de aranha. Ela tem uma força absurda como sempre, e parece que está mais forte. June falou em um tom calmo como se isso acontecesse com frequência, mas ficou um pouco surpresa por Violet estar ficando mais forte. Ele é só meu. Só meu. Não permitirei nenhuma mulher perto dele. Vou matar aquelas putas. Uma pressão sangrenta começou a se espalhar pelo porão. Percebendo que Violet estava em fúria incontrolável e não voltando ao normal, Kaguya diz: Lady Violet. As duas mulheres são suas amigas de infância. Ao ouvir as palavras de Kaguya, a atmosfera ao redor de Violet enfraqueceu consideravelmente, mas a sensação de perigo ainda estava presente. Violet cerra os punhos com força e morde o lábio em frustração. É como se ela estivesse tendo uma batalha interna, mas logo sua obsessão por Victor parece vencer. Violet falou em um tom desprovido de emoções. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Por isso não quero que Victor os conheça. Não quero ter que matar meus amigos de infância. Logo ela começou a controlar seus poderes e a atmosfera voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. June faz um gesto com as mãos e logo a barreira que ela colocou desaparece, como sempre. A mesma quantia de dinheiro na mesma conta bancária. Vou cobrar um pouco mais também pelas ferramentas de teletransporte. Essas coisas não são barato. E por favor não me ligue de repente. Eu estava no Havaí curtindo a praia, sabe? TSK, TSK, CE. Ela falou enquanto jogava mais 3 bolas verdes para Kaguya que as pegou e as colocou no bolso. Do começo ao fim, Kaguya apenas olhou para June como se estivesse olhando para um pedaço de lixo. Mas no final, ela acenou com a cabeça concordando com os pedidos de June. Os serviços da bruxa eram mais baratos em comparação com outras bruxas que ela conhecia, então gastar um pouco de dinheiro para evitar que Violet estrague tudo é um pequeno preço a pagar na opinião de Kaguya. Natalia, a empregada loira, aparece de uma porta escondida. Ela veio aqui pelas passagens secretas que June fez no porão. Ela estava tomando chá em um dos quartos escondidos neste porão, mas decidiu vir aqui quando viu o barulho que Violet estava fazendo. O que você pretende fazer? Natalia perguntou. Kaguya suspirou e disse, como a empregada perfeita, não posso deixar Lady Violet cometer um erro do qual se arrependerá no futuro. Afinal, a empregada deve sempre querer o melhor para seu mestre. Ela falou em tom neutro, depois continuou, Lady Violet não está levando toda a situação com calma. Sua obsessão por Victor está obscurecendo seu julgamento. O ritual é absoluto. Todas as 3 mulheres devem se juntar a Lord Victor, porque se não o fizerem Lord Victor pode cair em um sono profundo, e as 2 mulheres também poderiam se juntar a ele. Se isso acontecer, Lady Violet vai enlouquecer. Kaguya não pode deixar de pensar interiormente. Suspiro. Toda essa situação é complicada, especialmente considerando que isso nunca aconteceu antes. Natalia falou em tom neutro com um pequeno suspiro. Kaguya acena com a cabeça e logo toma uma decisão. Vou entrar em contato com Lady Ruby e Lady Sasa. Natalia, a empregada loira que usava um uniforme de empregada francesa, disse, cuidado com os cachorros da igreja quando você sair. Kaguya sente e desaparece na escuridão. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você